pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, fé e negócios, trazendo sempre convidados especiais para vocês. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam esse projeto lindo que a gente faz, Neto Contabilidades, Amaco Comércio de Ferros, Criative em Ambientes, a Supernutri lá de Araranguá e o Posto São Pedro são nossos parceiros nesse projeto lindo que é o Gigantes Cast, o podcast dos gigantes. Recebam sempre a nossa gratidão. E hoje nós temos um convidado super especial. Fiquei sabendo agora aqui que é um nordestino também, conterrâneo, mas já está catarinizado, como falamos assim, um grande empresário e empreendedor, um cara que vem fazendo muito sucesso aqui em Santa Catarina a custo de muito trabalho, e a gente tem o prazer de receber aqui no nosso espaço e levar para você toda a história e toda a trajetória. Erivelto Fonseca, seja muito bem-vindo ao Gigantes Cast, um privilégio para a gente te receber aqui, amigo. Muito obrigado pelo convite, eu estou bem feliz. E o pessoal deve estar pensando ali, o que é que esses dois nordestinos vai falar hoje? Que bate-bola vai ser isso aí? Né? Vai ser um papo nordestinizado, digamos assim, né? Sim, vai ser. Cara, mas muito legal. E bom saber, né? Eu não sabia que tu tem descendência nordestina, né? Eu sou do Maranhão, tu é de Maceió. Mas bom saber que temos mais um nordestino, já um catarinense, digamos assim, quase igual eu, né? Mas que faz um grande trabalho aqui. Eu costumo dizer sempre que todas as vezes que a gente traz um convidado aqui, né? Eu falo que o Gigantes Cast ele é uma mesa de honra. A gente conta a história de vocês, a gente traz toda a mentalidade, todos os insights que vocês carregam pela bagagem, pelo lastro, mas a gente fala que é uma mesa de honra para que vocês possam ensinar as pessoas, para que vocês possam compartilhar o conhecimento que vocês têm com o nosso público, com a nossa audiência. A maioria são empresários, são empreendedores menores, são microempreendedores, então um privilégio muito grande para a gente te receber aqui. Queria que tu falasse um pouco sobre o início da tua trajetória, né? Essa vinda do Nordeste para cá, como surgiu essa paixão, né, pelo trabalho belíssimo que vocês fazem. Vamos lá. Então, gente, é a pergunta que o pessoal sempre faz, né? Mas como que ele tá aqui em Santa Catarina? Por que que eles saíram lá? Ele saiu, né, lá do Nordeste. Eu de Alagoas, né? Que nem era Maceió. Tu tava ali falando antes. Nem era a capital, era mais longe ainda, né? 120 quilômetros de Maceió. É uma comunidade muito pobre. A minha casa, a tua, não sei se era igual, não tinha água encanada, não tinha banheiro. Era bem difícil mesmo, né? E veio de uma família muito, muito pobre mesmo, tá, Maranhão? E, além de tudo isso, os meus pais brigavam demais. A minha infância era um inferno, cara. E quando eu completei 7 anos, eles decidiram se separar e eu dei graças a Deus. De verdade, porque era eu, meu irmão mais velho e a minha irmã mais nova, né? E como eles brigavam muito, daquele nível que eu e meu irmão mais velho tinha que sair para esconder faca, foice, senão um poderia matar o outro a qualquer momento, né? Então foi uma infância bem conturbada. Então quando eu completei 7 anos, eles se separaram. Graças a Deus, a minha mãe pegou meus 2 irmãos, foi embora para Mato Grosso, que ela já tinha, né, alguns parentes morando lá, e eu fiquei com meu pai. Eu não quis ir, porque o meu pai, rapidamente após a separação, ele casou novamente, começou a construir a sua família. E eu queria muito, né, viver naquela base familiar, era o meu desejo. Então eu fiquei com meu pai dos 7 aos 17, mas percebendo que lá não tinha uma perspectiva de vida, aí a minha mãe estava namorando com um japonês, um descendente japonês, e estava indo embora para o Japão, e disse assim: Erivelto, o seu irmão mais velho está indo para o seminário, que ele quer ser padre, e a sua irmã vai ficar com o tio em Uberlândia, Minas Gerais. Você não quer ficar lá com ela? Aí eu falei, olha, quero, acabei o colegial, aqui em Alagoas eu não tenho muito o que fazer. Não tinha muita perspectiva, né? Ela foi lá, me pegou, me deixou em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, né, em Minas. E coincidentemente eu tinha um tio que estava desempregado, mas o lugar que ele trabalhava era uma fábrica de vasos. Então ele estava montando a fábrica e ele me convidou para trabalhar com ele. Aí eu aceitei, né? Cheguei lá, chegando em Uberlândia, tudo diferente. Cheguei bem no inverno. Muito frio, com esse sotaque, né? Na época eu tinha um sotaque muito forte nordestino. Acostumado com o calorzão de Maceió. Isso, aí rolou aquela discriminação, tudo aquilo que infelizmente acontece, né? Verdade. Enfim, sofri bastante, aí meu tio fez esse convite, tudo bem, vamos lá. Aí eu comecei a trabalhar com ele e fiquei trabalhando 2 anos com ele, porque quando eu cheguei em Uberlândia eu estava completando 18 anos. Então eu trabalhei com ele, né, dos 18 aos 20, aprendi tudo sobre vasos. Só que eu não sabia que eu estava aprendendo sobre aquele segmento. Aí tudo bem. Rapidamente, tá, Marião? Percebendo que
Eu já estava com 20 anos, percebendo que o meu tio não estava conseguindo escalar a empresa naquela proporção que eu imaginava, que eu esperava, né? Eu saí de Alagoas, eu quero uma vida melhor. Poxa, se eu deixei lá meus amigos, né? A minha vida, aquela gastronomia maravilhosa, que pra gente é muito Coisa bom, boa. né? Deixei tudo lá. Se eu mudei de lá, eu quero ter uma vida um pouco melhor, né? E aí eu vi que o meu tio não estava crescendo, eu ganhava R$ 50 por semana, cara, era o meu salário. Sabe, era um valor bem baixo e era o que meu tio conseguia pagar também. Então tá tudo certo. Aí eu recebi um convite de um vizinho para ir morar em Londres. Eu não falava nem hi nem bye, aceitei esse convite, peguei dinheiro emprestado com a agiota e fui embora. Cheguei lá de novo, não foi como eu imaginava, fiquei 3 meses desempregado, o dinheiro acabou, eu tive que morar de favor, dormia no chão, um café igual esse aqui, parecido até. Mas era muito grato porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, era um pessoal, morava lá alguns brasileiros, alguns portugueses, enfim. E em troca do aluguel que eu não conseguia pagar, eu cozinhava, lavava para eles, enfim. Então foram 3 meses assim bem difíceis, dessa vez em um país diferente. De novo, muito frio, e o frio lá é de verdade. Longe da família, longe de todo mundo. Eu lembro que era muito triste, cara. Eu chorava assim à noite, para ninguém ver, né? Mas enquanto eu dormia eu chorava. O que é que eu tô fazendo aqui? Sabe? O que é que Deus está preparando para mim? Porque, poxa, gente, é só sofrimento, né? Primeiro na infância, foi crescendo, eu tenho aqui 20, 21 anos e nesse sofrimento danado. Isso já estava com 21 anos já? Já. Estava lá em Londres, né? Enfim. Porque entre esse trajeto de sair do meu tio e ir para Londres, eu fiquei ali uns 8 meses, uns 10 meses para arranjar papelada, né? Dinheiro, documento, passaporte, enfim. Aí até que meu primeiro emprego, Maranhão, foi em um restaurante lavando pratos. Eu fiquei lá 2 anos. Aí depois eu arranjei um outro emprego fazendo limpeza, né? Aí enquanto eu trabalhava no restaurante, eu arranjei uma namorada. E essa namorada era inglesa. Então, ela disse o seguinte, eu tenho que sair de Londres para estudar fora. Por que você não fica na casa da minha família? Aí eu falei, por quê? Porque daí você aprende inglês. Então, nesses 2 anos que eu namorava com ela, eu trabalhava nesse restaurante e nos fins de semana e à noite eu ficava com a família dela. Então ali eu ia praticando inglês, então eu ia aprendendo inglês, então eu aprendi. Então quando eu saí do restaurante foi muito bom para mim. E fui trabalhar nessa empresa para fazer limpeza, o líder do setor me viu e ele viu que o meu inglês era bom, aí ele disse, cara, tu tem que ser um líder aqui. Aí ele já me colocou na posição de líder e ali eu aprendi muito, Maranhão, porque era um prédio da Sony. Era onde eles produziam os jogos do PlayStation. Uau. Era um prédio muito grande. E experiência, hein? E eu era responsável pela limpeza desse prédio, né? Ar-condicionado, limpeza, tudo, mas eu era o líder de 14, 17 pessoas. Então ali eu comecei, né, a me posicionar como líder, a aprender, a estudar. Mas a Sony trabalhar nessa empresa asiática, né, japonesa, sim, japonesa, sabe, com a cultura japonesa, ali eu aprendi muito. Porque a minha líder, ela era extremamente exigente. Então ali eu aprendi demais. E antes também, no restaurante, era um restaurante francês. E também era um restaurante muito fino. E era um nível de exigência muito alto. Então lá também eu aprendi muita coisa. Então beleza, trabalhei no restaurante, trabalhei na Sony, arranjei uma namorada, aí não deu certo o namoro com a inglesa, arranjei uma namorada catarinense, em seguida ela engravidou. Tem uma Catarina na parada aí. E foi por isso que eu vim parar aqui, né? Ela engravidou, a gente não quis ter a nossa primeira filha lá em Londres, então a gente decidiu vir para cá. Quando eu cheguei aqui, aí agora eu tinha família, tinha uma filha, não tinha escolaridade, não tinha profissão. Qual a única coisa que eu sabia fazer? Vasos. Porque antes lá em Uberlândia, tu teve um aprendizado. Foi ali que eu aprendi. Aí eu pedi permissão pro meu tio, né? Ele disse assim, poxa, Erivelto, claro que você pode fazer. Primeiro ele disse que não, é difícil, vaso é pesado, vaso de cimento, não sei o que. Eu falei, tia, a única coisa que eu sei fazer. Aí ele disse, tudo bem, Erivelto, eu te ajudo. Aí eu saí daqui de Santa Catarina, fui até Uberlândia, fiz os moldes, tudo. Ele fez uma seleção dos produtos que mais vendiam. Eu voltei aqui para Santa Catarina, abri a Vasicor. Poucas pessoas sabem disso, mas ela começou aqui em Criciúma. Que legal. Porque a minha ideia era produzir e vender para a pessoa física. Vender para o varejo, o B2C, né? Sim. Então, não deu certo. Aí eu disse, tio, não tá dando certo. Ele, Erivelto, então vende enquanto você traciona a sua empresa para floriculturas. Aí eu disse, tudo bem. Aí eu pegava os vasos e saía oferecendo aqui na região, na ANREC. Nova Veneza, Cocal, Uruçanga. E o pessoal ia gostando do produto. Só que gostava, mas o público deles não gostava. Então o meu produto ficava parado, não tinha giro. Porque até então, Maranhão, o produto que eu estava vendendo aqui, ele era de cimento.
Era um vaso de areia, cimento, água, é um vaso pesado. Era um vaso mediano de 80 centímetros de altura, ele pesava em média 80 quilos. Sabe? Então, o que o mercado oferecia naquele momento era o vaso pesado. Então, eu fiquei 3 anos tentando expandir as vendas, comecei a vender no Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná também, praticamente todo o litoral aqui catarinense, mas a coisa não andava, até que a empresa praticamente quebrou. Né? Até a gente estava aqui conversando antes e você falando, poxa, Erivelto, porque veio aqui um empresário tal, ele passou por muita dificuldade, o B, o C, o D, e eu fiquei assim ouvindo, né? E é assim mesmo, Maranhão, o empresário brasileiro ele sofre muito. E as histórias são muito parecidas. Muito parecidas. Quando eu acabar aqui o podcast, você vai dizer assim, poxa, Erivelto, cara, tua história é parecida com a do A, do B, do C, do D. É muito coincidência, parecido. Né? É muito parecido porque quando a gente entra no mundo do empreendedorismo, Maranhão, a gente não sabe o que é empreender. A gente sabe fazer uma determinada coisa. O que eu sabia fazer era o trabalho braçal. Produzir o vaso. Operacional. Isso mesmo. Mas o outro lado, o administrativo, de ter esse olhar, a visão, o comercial, o marketing, branding, por aí vai, a gente não sabe. Né? Então, a maioria dos empresários passa por esse problema. A maioria deles. Não é à toa que 80% dos empresários, das empresas, morrem antes de atingir o 10º ano de vida. Verdade. Porque eles não têm esse conhecimento. Então, isso que você está fazendo aqui é muito rico, porque os empresários acabam mostrando os atalhos, os caminhos, né, que esses empresários que estão com dúvidas agora, eles vão acabar entendendo. E é um bastidor verdadeiro. Total. É um bastidor de quem já construiu aquilo que, de fato, esse empreendedor, esse microempreendedor, esse empresário menor, ele quer construir. Né? Então, eu acho que o mais valioso, de fato, né, e é bacana tu trazer essa visão pra gente, é que é uma jornada que foi construída. Sim. O Erivelto, a Vasicô, ela não caiu de paraquedas hoje como uma referência em Santa Catarina. Olha, chegou uma empresa aqui que ela já chegou consolidada, ela já chegou pronta. Não, ela teve todo um plantio, alguém plantou uma semente lá na frente, tu aprendeu com teu tio que te deu uma força, tu começou vendendo pro PF e tu viu, ó, não é pro PF, é pro PJ, não é o vaso normal, né? O vaso pesado, o vaso grosso é de uma outra determinada forma. Isso. Então, eu acho que esse trato e esse manejo é o que define, de fato, é o que faz, é o que diferencia o empreendedor que dá certo do empreendedor que desiste. Sim. Né? E você, né, é uma pessoa que acredita muito em Deus, eu venho te acompanhando, então eu vou falar aqui uma parte da minha vida que eu falo em tudo que é lugar que eu vou. Eu não tenho medo de falar isso, nenhum tipo de resistência, eu faço questão de falar. Né? Até no começo você disse assim, Erivelto, o empresário, a maioria dos que vem aqui, eles falam muito de Deus, né? Sim. E empreender é difícil. Se a gente não tiver essa fé e não acreditar em Deus, realmente é muito difícil. Então, olha o que eu te falei ali. O vaso era de cimento, era um produto pesado. E esse produto era um produto muito popular. Aqui na 101, antes dela ser duplicada, eu não sei se você lembra, passando ali de ônibus nas tuas viagens, sim. Tinha várias fábricas de vasos aqui em Tubarão, Araranguá, várias. Então, era um produto como se diferenciasse, tem tantos, né? Então foi por isso que no 3º ano de empresa eu não tinha dinheiro, Maranhão, de verdade, tá? Para pagar o pedágio. Eu não tinha dinheiro. Mesmo, tá? Caminhão endividado, eu estava totalmente endividado, 10, 12 parcelas do caminhão em atraso. Se eu fosse parado em alguma blitz, eu ia ficar sem o caminhão. Não tinha dinheiro para nada, assim, até chegar o momento da minha... Né, hoje ela é ex-esposa, infelizmente o primeiro casamento não deu certo, dela procurar comida dentro de casa e não ter. Meu Deus. Ela ir para casa da mãe dela, né, com a minha filha mais velha, porque não tinha isso. Então, quando o empresário chega nesse momento, Maranhão, o lado emocional dele, ele é totalmente destruído. O lado do pai, do marido, do homem, do filho, porque eu nunca tinha visto isso dentro de casa. Sim. Eu vinha de uma família pobre, mas meu pai não devia nada para ninguém, eu estava devendo para todo mundo. Sabe, terrível assim era a minha vida. Então, no dia que eu decidi parar, eu falei, olha, eu vou parar, não vou mais trabalhar, não tenho de onde tirar dinheiro, por mais que eu queira, né, não vou mais conseguir. No fundo do poço mesmo, Maranhão. Para você ter ideia, cortar cabelo é artigo de luxo. Quando você tá bem, cortar o cabelo, tirar a barba, é natural, é normal. Sim. Quando você tá naquela situação, eu fiquei mais de 1 ano sem cortar o cabelo. Meu Deus. Sabe, a minha barba, assim, porque tu não tá nem aí mais com o teu corpo. Existem outras preocupações, então eu passei por tudo isso. Então, no dia, Maranhão, presta bem atenção nisso, por favor, que eu decidi parar, eu tinha uma entrega para fazer em Joinville. Então, eu entrei no caminhão. Antes de entrar no caminhão, eu acordei às 2 da manhã. E eu sempre beijava a minha filha mais velha,
né, para me despedir dela. E naquele dia eu beijei, e quando eu baixei a cabeça, eu não consegui beijar, eu não parei de chorar. Porque eu disse assim, saí de Alagoas, fui para Londres, sofri bastante, tive uma filha, e é isso que ela vai ver? Um derrotado? É isso que a minha filha vai ver? Um cara, sabe, uma pessoa que só teve problemas na vida? Quando eu me levantei chorando muito, é aí onde entrou a fé. Aí cada um dos que estão te assistindo, te ouvindo, enfim, interpreta da forma que eles quiserem. Eu ouvi uma voz. Você vai dar muito orgulho para sua filha. Uau. Não pare. Tudo bem. Eu continuei, fui chorando muito, fiz a entrega, voltei. Naquele dia eu não tinha dinheiro para o pedágio, o combustível, o carro quase na reserva, enfim, foi lastimável. Cheguei em casa na sexta-feira, no fim da tarde, dormi. No sábado, eu fui levar lá uma lona que tinha no caminhão, já estava pensando em como fechar a empresa, tudo certo, tá? Vou entregar o caminhão pro banco, vou voltar para Londres. Acabou, Maranhão. Não tinha solução, né? Tirar mais. Sim. Devendo para banco, de verdade, nada. Não tinha parente, eu não tenho nenhum parente aqui em Santa Catarina. E a minha família é muito humilde, né? De onde tirar dinheiro? Não tinha. Então, por mais que eu quisesse, não tinha como. Não tinha como captar recurso, né? Peguei o caminhão, fui até a fábrica em Treviso. Chegando lá, eu dei a ração pro cachorro, deixei a lona, né? Aí eu tinha um caminhão e eu tinha um Gol. Os dois financiados e os dois, assim, o banco ligando toda hora querendo tomar. Quero pegar, isso. É meu. Então, eu deixei o caminhão ali do lado, peguei o Gol e quando eu tava indo embora, eu vi o muro do pavilhão, uma cerca que tinha, brilhando, cara. Como se fosse ouro. Aí eu parei o carro, aí uma voz disse assim pra mim, entra. A mesma voz, no mesmo tom. Aí eu disse, pronto. Pobre, quebrado, ouvindo coisas e vendo coisas. Agora... Tá feia a coisa, né? Deus, o que é que tu quer comigo? Eu abri o portão, Maranhão. Eu não me recordo, tá? Eu parei em um determinado local. Esse ponto aqui ele é fundamental para todo o meu sucesso. Eu parei em um determinado local. Vamos lá. O vaso ele é feito de cimento. Areia, água, né? Você faz ali o cimento, depois você produz o vaso. No outro dia você desforma, faz o acabamento, pinta, vende. Eu parei na frente de fibra de vidro, tá? Resina e fibra de vidro. Para quem não sabe, fibra de vidro é aquilo que as pessoas produzem em caixa d'água, para-choque de caminhão, eles produzem embarcações de pequeno porte, enfim. É um produto muito resistente, tá? E muito leve. Quando eu parei ali na frente, eu usava fibra de vidro para fazer os moldes. Eu faço um molde de fibra de vidro. Tu já trabalhava com ela, mas tu não usava ela para fazer o vaso. E nunca eu tinha pensado nisso. Nunca. Aí, Maranhão, o que aconteceu? A voz, de novo. Por que você não faz vasos de fibra de vidro? Maranhão, quando essa voz falou isso para mim, tá? Aí eu disse, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso? Então, aqueles 3 anos, Maranhão, que Deus me apertou, que Deus judiou de mim, sabe, que tirou tudo, sabe, ele não estava fazendo por maldade, ele estava me ensinando. Porque naquela hora que aquela pergunta veio no meu ouvido, por que você não faz vaso de fibra de vidro? Veio todos os questionamentos dos meus clientes. A resposta para todos eles, que as perguntas eram, teu vaso é muito pesado, tu não consegue fazer um vaso leve, eu tô com a coluna quebrando aqui, sabe, para ambientar os teus vasos ali, eu preciso de 3, 4 pessoas, faz um vaso leve. Eu tentava fazer um vaso leve, mas eu nunca pensava em fazer um vaso extremamente leve. Uau. Então, Maranhão, eu naquele mesmo dia, né, lembra, era uma sexta-feira, era um sábado, eu trabalhei o domingo, eu fiz 3 vasos. Eu peguei esses 3 vasos, pintei, tá, um vermelho, um turquesa e um azul, arrumei tudo certinho. Na segunda-feira eu levei para uma paisagista aqui da região. Os 3. Quando eu cheguei lá naquele ponto, Maranhão, né, com os produtos, a paisagista estava atendendo uma cliente. Agora vê se não é Deus. Presta bem atenção nisso. A paisagista estava vindo com a cliente e a cliente estava falando assim, eu preciso de um vaso na cor turquesa, do tamanho tal, nas dimensões tal. Eu olhava para o vaso e eu olhava para ela. O vaso que ela queria era o vaso que eu tinha. Uau. Ela estava falando que era o aniversário de uma filha dela, de 15 anos, tá? E a decoração dessa festa de aniversário era turquesa. Quando ela viu o vaso, ela disse, como que você não tem o vaso? Olha o vaso aqui. Ela pegou o vaso. Primeiro ela se assustou com o peso. Aí eu disse, não, é muito resistente, não sei o que, pode levar.
botou o vaso embaixo do braço e já levou. Aí ficaram outros 2, né? Ficou um vermelho e um azul, ela levou o turquesa. E quando ela foi embora, aí a paisagista disse assim, ô Erivelto, olha só, você veio aqui para que eu aprovasse o teu produto, né? Aí eu falei, sim, eu não preciso, né? Porque o cliente já aprovou. Uau. Então o produto deu, ele é fenomenal. Maranhão. Eu fiquei muito feliz, voltei a perguntar para ela, ela agachou, olhou, ela disse, cara, tu criou uma coisa fenomenal. Fenomenal. Eu disse, será? Fenomenal. Tudo bem, eu voltei para a empresa, lembra que eu levei 3 vasos, um a cliente levou embora, outros 2 ficaram. Maranhão, isso foi na segunda, né, que eu levei para ela. 2 dias depois, chegou lá um representante comercial. Esse representante comercial do segmento já vendia vasos. Vasos de outro tipo de matéria-prima, de argila, cimento também. E ele disse assim, Erivelto, você criou um produto extraordinário. Agora, você tem 2 caminhos. Ou você me deixa eu vender esses produtos e a gente ganha dinheiro juntos, ou assim como eu vi esses produtos e me interessei, outro cara vai se interessar, vai começar a produzir, vai ter escala e você não vai conseguir vender nem na região. Eu disse, tudo bem, vamos trabalhar. Quantos vasos você acha que você consegue vender? E ele era um cara assim bem detalhista, ele abriu o computador, olhou ali as planilhas dele, ele disse assim, olha, Erivelto, eu atendo toda Santa Catarina, né, desse segmento do paisagismo, decoração, eu acredito que eu vou conseguir vender umas 77 peças. Maranhão, ele não falou 70. Ele não falou 80. Ele falou 77 peças. Ele foi embora, eu disse que cara detalhista. E eu confiei muito naquilo. Porque ele poderia ter falado, eu posso vender, ele vai 80, 50, 100. Não. 77, então eu confiei naquilo. Ele saiu para vender. Eu entreguei para ele um vaso, os preços, algumas medidas, e ele saiu para vender. Só que ele não vendeu, Maranhão, 77 peças naquele primeiro mês. Ele vendeu mais de 1.000 peças naquele primeiro mês. Uau. Então a minha empresa ela explodiu. E eu passei por muitas dificuldades, porque Treviso é um município pequeno, com 3.500 habitantes. E a maioria dos trabalhadores, a mão de obra masculina, ela trabalha nas mineradoras. Então eu tive dificuldade para começar a contratar as pessoas. Enfim, num curto intervalo de tempo, Maranhão, sem ter experiências com empresa, com empreendedorismo, eu saltei de 2 colaboradores para mais de 100, eu saltei de um faturamento de 30 mil reais por mês para uma empresa faturando muitos milhões por mês, sabe? E acabou, Erivelto, agora tu tá tendo sucesso, tá legal? Não, Maranhão. O trabalho aumentou. O trabalho aumentou porque eu não tinha ideia nenhuma, cara. Verdade, nenhuma. Então, assim, às vezes o empresário, ele começa a empreender, ele, se eu vender muito, é a solução, não. Eu vou só te interromper. Tudo Hoje bem. eu tava vindo pela manhã, né? Eu fui assinei um contrato, deu errado. E aí eu tive que ir ao centro. E aí veio na minha cabeça uma frase do Felipe Tito. Eu adoro Felipe Tito. Também. Que ele fala assim, você pediu a chuva a Deus. Estava no deserto, você pediu a chuva. Uhum. Mas ao mesmo tempo que você pede a chuva, você tem que se acostumar com a lama. Sim. Porque quando chove, vem a lama. Às vezes você pediu a bênção, Deus, me ajuda, as coisas estão difíceis, eu estou quebrado, estou devendo. E aí daqui a pouco vocês venderam mais de 1.000 vasos. Só que aí veio o problema. Veio a lama, mais colaborador, mais contas a pagar, mais boletos, o custo da tua operação aumentou, tu teve que lidar com diversas outras áreas. E muitas vezes o empreendedor, ele quer a bênção. Sim. Ele pede a Deus, oh Deus, me abençoa, cresce o meu podcast aqui, faz o meu podcast ir a nível nacional. Só que para o meu podcast ir a nível nacional, vai vir outras demandas, dezenas de demandas que vão vir. Vai ter logística, vai ter convidado, vai ter passagem, vai ter mais patrocinador que tem que falar, uma série de coisas. Então, às vezes tu pede a bênção, mas tu não tá querendo o que vem com a bênção também, entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa que é muito bacana tu trazer essa mentalidade para o empreendedor, para o empresário, ele ter consciência. Olha, eu tô pedindo a bênção. Deus vai te abençoar. Se você for merecedor, ele vai te abençoar. Mas vai vir outras responsabilidades junto com essa bênção aí. Tu tem que estar pronto para lidar e para gerir com ela. Preparado. Aí lembra que eu falei que eu não tinha dinheiro para nada? Como comprar matéria-prima sem dinheiro? Como contratar sem ter dinheiro? Como vender esse sonho para os colaboradores? Sabe? Uma pessoa quebrada que já devia na praça, uma marca que não tinha credibilidade nenhuma. Como fazer tudo isso? Então é isso que você falou, essa ginástica diária, né? E, então eu consegui, a empresa, né, cresceu bastante, só que nesse crescimento, quando eu estava com mais de 100 colaboradores, trabalhava 16 horas por dia, de domingo a domingo, Maranhão, a minha vida, ela se transformou em um inferno. Porque eu não tinha mais vida.
Então a minha esposa falava que ela era viúva de marido vivo, eu não via o crescimento da minha filha, agora eu não via mais a minha filha, até que um dia eu fui pegar minha filha no colo e ela não me reconheceu. Ela não quis vir para mim. Aí eu disse, não, ali tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a ficar depressivo, fiquei mal e quis fechar a empresa. Então olha só, eu quis fechar a empresa quando eu não vendia e eu quis fechar a empresa quando eu estava vendendo muito. Tinha dinheiro, estava entrando muito dinheiro. Financeiramente não era o problema. Não era o problema. Então olha como a gente tem que estar bem, olha como Sim. a gente tem que realmente estar do lado de Deus, olha como a gente tem que se entender. Emocionalmente, o empresário, né, ele tem que estar muito forte emocionalmente. Porque são muitas lutas, né, cara? Não é só a questão do vender, né? Eu tô vendendo, tô prosperando, a empresa cresceu, mas aí até tem uma frase que eu não sei quem que fala essa frase, acho que é o Paulo Vieira, que nenhum sucesso empresarial valida o fracasso familiar. Então tu estava sendo muito próspero financeiramente, a tua empresa estava crescendo, dobrando de tamanho, mas dentro da tua família, pessoalmente, a tua vida estava toda fora do lugar. Essa frase ela é muito sábia. Enfim, aí o que é que eu fiz, né? Passando por toda essa turbulência, né? Não, eu não vou fechar. Porque eu lembrei quando eu estava pedindo para Deus o sucesso. E de novo, a minha filha não vai olhar para mim como um derrotado, um fracassado. Não é isso que eu vou ensinar para ela. Uau. Então, olha como sempre, né? Deus me deu uma filha que me fez... Foi a motivação para o combustível, né? Isso. Aí eu disse assim, o que está errando, Deus? Aí eu comecei a olhar para dentro. Eu comecei a olhar para mim. Sabe? Eu comecei a ler bastante. Naquele ano, eu li 25 livros. Uau. Naquele ano eu acordava 4 da manhã, lia, depois eu corria, comecei a praticar esportes, a saúde foi melhorando, sabe? Eu comecei a sair daqui, procurar muito conhecimento, procurar pessoas que tinham passado por o que eu passei e chegaram aonde eu gostaria de chegar. Fui muito para São Paulo, para muitos eventos, sabe? Nossa, Marcelo Germano, aqui da região, G4, são Flávio craques. Augusto, G4 são craques. Sabe? Essa turma toda. Conheci ali, né? Troquei muitas figurinhas com o Alfredo Soares. Ele tem vasos lá na casa dele. Me apresentou fera uma também, grande né? arquiteta. A gente foi se relacionando. Os nossos produtos foram pro Big Brother. Decoramos todo o Big Brother ali naquele ano. A coisa explodiu assim, né? A Rede Globo começou a ser o nosso cliente. Tomou uma proporção a nível Brasil, né? Brasil e fora do Brasil. Uau. Né? Então a coisa foi crescendo de um nível assim que eu falava, meu Deus, eu não esperava que era tudo isso. Eu não esperava mesmo. Foi rápido, né, Erivelto? Preparado. Foi rápido, né, cara? Maranhão, rápido pra você que tá aí, assim, né? Eu digo assim, ó, a proporção que tu levou... Entendi. Pum. Foi. Né? Ela não foi uma escala assim, ó, demorou 10 anos. Não. Vocês plantaram, mas quando veio, foi tão tal que tu não estava preparado para um crescimento desse tamanho. Por quê? Ótima colocação a sua, e eu peço até desculpas por não ter entendido, né? Não, que você perfeito. Comentou. Olha só, por que isso aconteceu, Maranhão? O empresário, ele tem a mania de copiar, né? Tem uma empresa dando certo, eu vou copiar o que ele está fazendo. Enquanto eu trouxe a ideia do meu tio, que não deixa de ser uma cópia, eu estava copiando. O mercado já tinha aquilo. Claro. Né? O cimento, o peso... O mercado ele é assim. Ele é assim. Acho que nada, o pessoal fala que nada se cria, tudo se copia. Isso mesmo. Que é uma frase que eu não gosto dela. Aí, por que eu explodi no crescimento? Porque eu criei um produto, com toda a simplicidade e humildade, que não existia o vaso de fibra. Tá? E é verdade. Não existia. Eu criei um produto que não existia no mercado. Um produto super leve, olha, de 80 quilos. Os vasos 3 quilos. De 80 para 3, com um acabamento e uma cor que o mercado queria. Eu desenvolvi a 4 mãos com arquitetos e paisagistas. Era um produto que todo mundo estava sedento por aquilo, explodiu. Então é assim, um conselho, né, quem está aqui nos assistindo, estudar o mercado. Entender na palma da mão o mercado e ouvir o cliente. Uau. Sabe? Porque é o cliente que tem a dor, é o cliente que tem a necessidade. Então, quando você começa com humildade, conversar com eles, qual a sua dificuldade? Como eu posso te ajudar? O que é que você está passando? E foi isso que eu ouvia, sabe? Só que eu não conseguia encontrar um produto leve. Quando eu encontrei... O vaso é pesado, tá ruim de colocar 3, 4 pessoas, dá muito trabalho, me ajuda nisso, tô com problema na coluna. Isso te levou a entender que o que faltava era tu resolver uma dor do teu público. Isso mesmo. Então... Quando você cria também um produto totalmente disruptivo, inovador, que foi o nosso caso ali, e agora? É um caminho que ninguém trilhou. Onde eu vou buscar conhecimento? Cadê o meu tio? Não tenho mais o meu tio, porque o meu tio produziu um outro produto para um outro público. Era uma outra realidade, logística. Né? E agora? Aí eu fui desbravando tudo, sabe?
E a embalagem, que era um caminhão próprio. Agora eu tenho que desenvolver uma embalagem para caminhões, porque agora eu estou vendendo para o Brasil inteiro. E as vendas? E como que eu vou vender esse produto? Eu tenho um produto maravilhoso, né? Um produto muito bom. Como que eu vou apresentar agora esse produto para as pessoas? Porque não adianta você ter um produto extraordinário se você não apresenta. Verdade. Aí eu procurei o que? A internet. Então eu fui disruptivo, criei um site, criei os produtos, busquei... Isso que ano? Há 12 anos atrás. Caraca, 12 anos atrás. Então a Vasco tá com 16 anos, completando. Os primeiros 3 anos eu quase quebrei. Olha como é pertinho a conta, tá? Saí com a fibra e comecei já em seguida. Então aqui, né, gente, nós estávamos comentando, a Blue Bell tem 14 ou 15 anos, se eu estou enganado. Sim. E foram eles que me te auxiliaram nesse processo, né? Caraca, é muito louco isso, porque ninguém falava disso, né? Eles, até o próprio Gui veio aqui e comentou, né, que eles apresentaram o marketing digital para algumas das empresas tradicionais aqui da região, e uma delas foi o Grupo Giasse, né? Ele falou que era o saudoso Esprícigo, que também era muito craque, e ele falou assim, não preciso de marketing. Não preciso de marketing, eu tenho aqui os meus fornecedores, eu tenho aqui os meus clientes, o Giasse não precisa disso. E aí eles foram mostrando para ele como funcionava, quais eram os resultados que ele poderiam ter, qual era a importância do posicionamento digital do Grupo Giasse, que naquele tempo estava na frente do Angeloni, e aí eles conseguiram, com muita briga, convencer o Esprícigo que o Giasse precisava daquilo. Há 15 anos atrás. Não era agora que o marketing digital está fervendo, que as empresas hoje, a maioria das pessoas se preocupam com o brand, se preocupam em colocar anúncios, se preocupam em colocar tráfego pago para tornar a sua empresa mais conhecida. Eu acho que jogar esse jogo que vocês jogaram de 10, 15 anos atrás e conseguir ser sucessor lá atrás, cara, o cara tem que ser muito bom. Sim. Né? Porque senão tu não consegue. Como é que fazia? Né? Como é que vocês iam escalar essa produção de vocês? Como é que vocês iam vender mais? Como é que vocês iam comercializar mais? Era bem mais difícil. Sim. Então, de novo, né, escutando o mercado, ouvindo as pessoas. Então, eu tinha quase 20 representantes comercial na rua. E o que eu percebi? Muitos clientes entrando em contato com a gente porque o representante comercial não atendia eles. Por quê? Ou o cara estava dirigindo, ou ele estava atendendo um cliente e não atendia, e não conseguia atender a ligação do cliente lá na ponta que estava querendo comprar, né, do dono da loja. Aí eu disse, nossa, gente, eu tenho que botar um comercial dentro da empresa. E também, como eu já estava com o marketing rodando, vinha muitas pessoas procurando a gente, direto na fábrica, sabe? Aí eu disse, nossa, eu tenho agora que começar a construir um comercial dentro de casa, porque até então meu comercial era externo, aquele cara que sabe visitar. Representante comercial. Porta, isso mesmo. Que é o famoso, o outbound, dá para chamar assim, né? Então eu inverti, comecei a fazer o inbound e construir um time comercial. Uau. Então eu pivotei a minha empresa, Maranhão, várias vezes, e dá medo. Porque você já é o famoso time que ganha não se mexe. O time que tá ganhando não se mexe, mexe. Felipe Colombo fala isso, o time que tá ganhando se mexe sim. Se mexe para melhorar, sim. Né? E se eu não tivesse feito esses movimentos, eu teria morrido. Olhando para trás hoje, eu teria morrido. E esse movimento, ele acontece a todo momento, Maranhão, a todo momento. Então, eu tive a coragem de botar um time comercial dentro da empresa. É difícil, né? Muito difícil. Os representantes externos não queriam, me ameaçavam toda hora que ia me largar, não sei. Porque era um processo padrão que o mercado estava acostumado a fazer, né? Então, eu fui trazendo, fui botando, acelerando o marketing, estruturando a empresa, me posicionando, entendendo o mercado, sabia perfeitamente quem era o meu público. Tipo assim, idade, carro que dirige, celular que tem, tudo, Maranhão. Uau. No detalhe, cara. Nossa, fui entendendo esse cara, pra onde ele ia, qual o resort, tudo, cara. Que assim, detalhe, sabe? Era uma mistura do que tu viveu em Londres com a cultura da Sony japonesa. Bem isso. Era um aprendizado. Isso. Perfeita colocação. Aí eu fui, né, tirando os representantes de fora, que eu fui vendo que eles não conseguiam mais acompanhar a nossa cultura, né, que era uma cultura madura, já era uma cultura dinâmica, de velocidade. Infelizmente, eles tiveram que ficar pelo caminho e eu fui montando um time dentro de casa. Hoje, 100% das nossas vendas é interna. Uau. 100%. Então, a gente tem um time de marketing dentro da empresa e um time comercial inteirinho dentro da empresa. Inclusive, uma das grandes mudanças que a gente fez agora foi segunda-feira, essa semana. Que o nosso logo ele era verde. Eu vi. Ele era muito voltado para a natureza, né? Tipo assim, se conecta com a natureza, o vaso é o caminho para você se conectar com a natureza. A gente mudou o nosso logo e a gente começou a falar muito isso ali na pandemia, porque as pessoas estavam dentro de casa e queriam se conectar com a natureza. Só que agora ela não estava mais funcionando. Então a gente trocou o azul ali por a cor laranja. E tem que ter coragem para fazer isso. E de novo foi um sucesso.
Tá lindo. Porque a gente estudou muito, sabe? Conversou com muitos profissionais. De novo, foi um desenvolvimento a 4 mãos. E tá sendo um sucesso, assim, tá todo mundo elogiando quem? Os profissionais. Mas quem são, Erivelto? Os profissionais da Vazicor. Os nossos profissionais que a gente honra dia após dia é o arquiteto e o paisagista. Sabe? Então é eles que a gente tem que apoiar. Então nós somos um instrumento, nós temos as ferramentas ali para que eles desempenhem um ótimo trabalho lá na ponta, né? Que é o arquiteto. Cara, muito legal, muito bacana mesmo a gente conhecer, né? Do princípio, do start dessa história, o bastidor, né? Uhum. Até quem veio hoje, eu sou apaixonado, sou fã da estrutura de vocês da Vazicor. Eu tô sempre vendo ali os movimentos que vocês fazem, o nível de gestão que vocês têm com os colaboradores de vocês. Eu sou fã disso. Eu acho que o time ele é mais importante do que o Total. Cabeça ou do que a marca. Eu Total. Levanto essa bandeira também, né? E vocês fazem isso muito bem, com maestria. E é muito legal tu trazer esse bastidor. Esse bastidor ele é ouro. Eu falo que ele é ouro por quê? Porque quem olha a Vazicor hoje, a Vazicor posicionada, nacionalmente conhecida, referência em Santa Catarina, isso aí veio de berço, caiu do céu. Sim, e a gente vê que não caiu do céu, né? Uhum. Foram tijolos e foram etapas que vocês foram colocando. E é muito bacana tu trazer essa verdade para esse empreendedor, para esse empresário, para ele entender uma coisa que tu falou, que é uma coisa, Maria, nós temos que colocar aqui no podcast. Nós temos que ter um time comercial no podcast. Nós vamos estruturar isso para a gente colocar um time comercial aqui e a gente vai aprendendo. Eu falo sempre isso. Todas as vezes que a gente traz alguém do nível de vocês aqui, eu estou aprendendo. Eu me sinto um privilegiado por isso. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo, vai vendo de fato como é feito e a gente vai aprendendo. Sim. Eu queria que tu falasse pra gente de toda essa trajetória de vocês, desde de Uberlândia até hoje, trazendo para a realidade da Vazicor. Qual o maior aprendizado que o Erivelto teve? Algo assim que Deus colocou no teu coração e tu pegou nessa jornada e falou, cara, isso daqui isso me alavancou, isso me fez crescer. Nossa, Maranhão, é difícil de responder isso mesmo, de verdade, tá? Eu acredito muito. Essa pergunta, quando as pessoas me fazem, e eu já refleti bastante sobre ela, é uma construção, tá, Maranhão? É assim, ó, Deus ele faz o seguinte, ele te dá um desafio. E quando você se depara com esse desafio, você olha para ele e fala, Deus, mas é grande demais, é alto, eu não consigo. Aí você enfrenta, né, você passa por esse desafio. Aí os anos vão passando, Maranhão, aí daqui a 3 anos, esse desafio volta a acontecer. Só que 100 vezes maior. Só que você já sabe o caminho. Agora, já pensou se esse desafio, já de cara, fosse tão grande, se fosse esse 100 vezes maior lá no comecinho, você não conseguiria. Sabe? Então, assim, eu costumo falar que se vocês conseguissem enxergar, o empresário, ele tá cheio de cicatriz. Cheio, sabe? Noites mal dormidas, choro, decepção, desilusão, sabe? Abandono, traição. Isso aconteceu comigo várias vezes. Sabe? Muita coisa que a gente não fala, que a gente não conta, de funcionário que nos traiu, me traiu, pessoas que eu apoiei, ensinei, treinei, enfim. Então tem muita coisa. Mas a grande lição mesmo, tá? Você falou, e eu levantei essa bandeira muito forte, levanto na Vazicor e você acabou de falar. São pessoas. E eu queria até ouvir de você um pouco, que eu sempre tive essa curiosidade. Eu nunca falei com um jogador de futebol profissional. Então, divida comigo, por favor, eu vou levar isso para frente. Eu acho que o maior aprendizado é o poder do time, da equipe, sabe? Quando você pergunta para um empresário, tá, Maranhão, qual que é o seu maior ativo? 99% respondem assim, os meus clientes. E não é. São seus colaboradores. Quando você tem um time forte, fechado, que tem um propósito, um destino, um caminho, tem clareza, e todo mundo tá com essa fome, e todo mundo tá remando pro mesmo lugar, ninguém te para. Primeiro você encanta os colaboradores, e os colaboradores depois encantam os seus clientes. Uau. Então, Maranhão, eu prego muito isso porque eu adoro esporte, eu pratico, né, gosto muito de futebol, já vi algumas coisas, mas eu queria saber de você agora. Eu invertei isso aqui um pouquinho, porque eu falo isso a todo momento. Sim. E eu quero ouvir de você, realmente, se é verdade o que eu falo, o que eu prego. Se não for, eu não vou mais falar, mas eu sei que você vai responder aquilo que eu imagino. E é muito verdade o que tu falou, e eu trago sempre uma coisa que eu trago desde os meus 19 anos. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Tite, que foi o técnico da nossa seleção aí por 6 anos, né? O Tite era o técnico do Palmeiras na época, 2005, e ele falava que ninguém constrói nada grandioso sozinho. E eu era um menino, 19 para 20 anos ali, tava jogando a Taça São Paulo de futebol júnior, e eu peguei aquilo para mim, né? E eu falei, cara,
Isso é uma verdade. Aquilo ficou martelando. Sabe quando fica martelando na tua cabeça? Ninguém constrói nada grande sozinho. Ninguém constrói nada grande sozinho. Que legal. E aí passei um tempo no Palmeiras, depois eu fui ao Grêmio Barueri, que foi a minha primeira experiência profissional, primeiro time, de fato, que eu cheguei e vi ali, já tinha um elenco montado, era um elenco que tinha vindo da segunda para a primeira, e nós fomos campeão do futebol interior, que é o Campeonato Paulista de Clubes Menores, e chegamos na semifinal do Campeonato Paulista. Saímos para o Santos, que foi o atual campeão. Nossa. Santos de Neymar, daquela galera Sim. toda. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, a gente com um time humilde, jogadores desconhecidos, nós chegamos na semifinal do Campeonato Paulista, o campeonato mais poderoso do país. Sim. Voltei lá em 2005, ninguém constrói nada grandioso, sozinho. Que legal. Então, desde essa época, eu sempre tive essa mentalidade que no esporte de alto rendimento, o Cristiano Ronaldo não ganha nada só. Não. O Messi não ganha nada só. Não. O Neymar não ganha nada só. O Ronaldo Fenômeno não ganhou a Copa só. O Romário não ganhou a Copa só. O único que ganhava só, mas ele tinha um time muito bom, era Ayrton Senna. Uhum. Individualmente ele era talentosíssimo, mas ele tinha um time que cuidava muito bem do carro dele, da máquina dele, que cuidava da saúde, que cuidava da alimentação. Então, a grande diferença, ou o grande viés do vencedor é que ele tem um time poderoso, um time altamente capacitado e competitivo junto com ele. Sim. Eu levanto essa bandeira e é uma coisa que eu vivi durante 22 anos como atleta profissional de futebol, porque às vezes você estava muito bem, mas se os teus outros 10 colegas não estavam bem, vocês iam perder o jogo da mesma maneira. Sim. Você precisava que o teu colaborador, que é o teu companheiro de time, estivesse no melhor dia dele, estivesse na melhor forma. E a gente trazendo isso para dentro da realidade empresarial, o empresário, quando ele entende que o time dele, e eu concordo totalmente contigo, eu acho que 90% das pessoas, quando você pergunta o que é importante, o meu cliente é o mais importante. Porque sem os clientes não tem vendas. Só que se tu não tiver um time bem treinado, com uma mentalidade de alta performance, com uma cultura forte, imbuídos dentro do mesmo propósito da Vasicô, vai dar ruim. Sim. Agora, se eles estiverem dentro dessa fórmula, é como se fosse uma fórmula, é uma receita de um bolo. Se essa receita, os ingredientes estiverem todos ali e o time estiver alinhado, com uma cultura alinhada, com uma mentalidade vencedora alinhada, dentro do propósito de levar a Vasicô de onde ela está para onde ela quer chegar, vai acontecer. Sim. Vai acontecer. Então, eu acredito totalmente nisso, de que as pessoas, o Joel J fala isso, né? Pessoas precisam de pessoas. Sim. E as pessoas dentro do time, elas são fundamentais para que você alcance o resultado desejado. Isso é uma coisa que eu aprendi em 2005 e a vida no futebol, né, 22 anos de carreira, ela foi trazendo clareza para mim de que você não ganha nada sozinho. Sim. Eu compartilhei isso com você porque eu já trouxe um time assim, ó, caro, experiente, professores universitários, os caras tinham uma bagagem incrível. Trouxe no mesmo momento, tá? Um time que você olhava ali e falava, meu Deus, é um quarteto mágico. Se fosse jogar ali para um... Vamos voar. Seria, sei lá, o PSG de 2 anos atrás, sabe? Neymar, Messi, aquele timaço ali. Só fera. Isso. Nossa, um bom exemplo que eu trouxe inclusive agora. E o PSG agora ganhou a Champions com o time sem moleque. Estrela. Isso mesmo. Perfeito. Então foi bem isso, sabe? Eu trouxe essas estrelas e não deu certo. E depois, sabe... As minhas lideranças hoje, Maranhão, 100% delas foram construídas por mim. Uau. 100%. E eu costumo dizer que o conhecimento ele é poder, sabe? Então eu gosto de ler bastante, enfim. E tem um livro, tá? Eu coloco ele no top 5, tá? Que eu já li e mudou a minha cabeça assim. É um livro do do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Ele é um autor. Já ouvi falar desse livro, mas nunca li. Ele é muito bom. E ele diz o seguinte, ele fez um trabalho, um estudo com 11 empresas, 11 CEOs, tá? A longo prazo. E ele descobriu que dessas 11 empresas de sucesso mundial, nível mundial, das 11, 10 empresas, o CEO foi construído dentro de casa. Só uma veio de fora. Sabe, quando eu li esse livro, meu Deus, parecia que ele estava falando para mim, parecia o que eu tinha passado. Eu falei, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Eu tive que passar por tudo isso. Então, se eu tivesse lido antes, eu não teria sofrido tanto. Pagando altos salários, com pessoas que não deu certo, quase destruiu a minha empresa, sabe? Um puxava para um lado, outro para o outro. Eu falei, não, calma. Sabe por quê, Maranhão? Porque eles trazem a percepção, a cultura e a essência da empresa de onde eles estavam trabalhando para dentro da sua empresa. E eles vêm, a grande maioria deles, não todos, não quero ser polêmico aqui, Sim. mas com muito ego e vaidade, sabe? Então eles chegam e dizem assim, não, eu vou implantar o que eu sei.
Mas o que você sabe, o que você implantou lá, o que deu certo lá, será que vai dar certo aqui? Perfeito. Então por que você não tira, né, essa capa, traz o seu conhecimento e tenta aplicar o que você conhece dentro daquilo que a empresa quer? Sandálias da humildade, vamos aqui. Isso. Aí poderia dar certo. Verdade. Sabe? Então, assim, com todo mundo que eu falo, é essa dificuldade. Dificilmente uma empresa ela consegue trazer grandes líderes e dar certo, tá, Maranhão? Dificilmente. E eu falo isso não só da minha empresa, baseado nela, não só baseado nesse livro. Há 45 dias atrás, eu tirei um mês para falar com empresários. Todos os dias eu falava com aproximadamente entre 3 a 5 empresários, Brasil afora, tá? No fim das contas, eu falei com mais de 120 empresários. Então eu tirei muita coisa, sabe? Foi muita riqueza. Uma bagagem sabe? muito grande, né? Muito. Empresários de tudo que você possa, de todos os segmentos que você possa imaginar. Desde o cara que fatura ali, sei lá, 1 milhão ano, tá? Até o cara que fatura ali, sei lá, 700 milhões ano. E assim, as dores são muito parecidas. Cara. Exatamente. São muito parecidas. Isso trouxe uma coisa muito interessante, que a dor do empresário ela é muito parecida e ela é muito similar. Assim como a trajetória dos empresários sucessores hoje, que tiveram que passar por uma jornada de espinho, por um deserto, quebrou, teve dificuldade, para poder adquirir essa maturidade, adquirir essa casca, né, para jogar o jogo de gente grande, que é o jogo que vocês jogam isso e fazem isso com maestria hoje. A gente vê, né, é nítido, né, a paixão, a entrega, a energia que vocês colocam naquilo que vocês fazem. Eu queria que tu trouxesse pra gente uma outra visão. Se o Erivelton hoje, né, CEO da Vaso & Co, com toda essa casca, com toda essa maturidade e ainda buscando conhecimento, ainda buscando aprender ainda mais, pudesse dar um recado para aquele Erivelton lá do início, que pediu pro cara lá de Uberlândia para aprender a fazer a arte da maneira que ele faz hoje. Se tu pudesse dar um recado para esse cara, o que tu diria? Nossa, que legal. Se estivesse na frente dele assim, ô Erivelton, eu queria te falar... Não desista. Isso é muito forte, Maranhão. Porque os tapas, eles doem, sabe? E eu vejo gente boa, sabe? Com muita capacidade desistindo nos primeiros obstáculos. E eu quase desisti também. Na verdade, eu cheguei a desistir. Verdade. Né? Mas o meu lado espiritual foi mais forte e ele disse, você não vai desistir. Então eu fui usado, né, de alguma forma. Sim. E hoje, Maranhão... Com humildade mesmo, tá, Maranhão? Às vezes eu falo isso, as pessoas me interpretam, enfim, de uma forma errada. E por fato eu gosto de falar o que eu sinto, né? Eu sou uma pessoa transparente e honesta. E as pessoas às vezes falam assim, poxa, cara arrogante. E eu não sou, sabe mesmo? Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não sou. Mas eu tenho certeza que Deus ele me usou para mostrar para as pessoas que é possível você sair do Nordeste, de uma família destruída, de uma pobreza, sem escolaridade e ter sucesso na vida. Uau. Sabe? Então eu falo isso, eu levanto essa bandeira, tá? Porque eu acredito muito nisso, sabe? Então, para quem tá nos ouvindo, eu sei que esse é muito teu público, tá aí passando por dificuldade. E eu tenho certeza, tá, Maranhão, que você não começou isso aqui à toa, né? As pessoas que estão vindo aqui estão ajudando, você trouxe pessoas aqui que eu gosto, acompanho. Já li o livro do Felipe Colombo, tirei coisas. Craque. O Nagel, o Guilherme Nagel, ele tá na minha história, né? Tem, né, uma passagem, me ajudou bastante. O Douglas, da Next Fit, que veio aqui, é outro craque cara, também. História bonita, né? Tá levantando a nossa bandeira. Grande cara, grande cara. Então, assim, tu não tá aqui brincando. Tu tá sendo usado também. E muita gente tá ouvindo. Eu tenho certeza que as pessoas vão falar assim, mas quem é esse cara? Será? Ele vai começar a me seguir, talvez, e perguntar, mas Erivelton, eu tô passando por dificuldade que isso acontece, tá? O que é que eu faço? Não sei o quê. E a resposta é, gente, não desista, sabe? Não desista, porque obstáculo vai ter. E eu passei por tudo isso, sabe, Maranhão? Obstáculo e dificuldade vai ter com ou sem dinheiro, sabe? Obstáculo vai ter com ou sem sucesso, vai ter, sabe? Na verdade, o sucesso, o que é sucesso, né? As pessoas, às vezes, elas deveriam prestar bastante atenção. Hoje, sabe, Maranhão, o que é que eu tô vendo? Sucesso pra mim é estar com a minha família. Uau. Sucesso pra mim é estar do lado deles, é ver a minha filha crescer, é botar no colo, chegar em casa mais cedo, cuidar da minha saúde, sabe? É estar com eles, é prestar atenção em cada movimento. Isso pra mim hoje é sucesso. E até o Jim Carrey, ele diz assim, eu gostaria que todo mundo se tornasse um dia milionário ou multimilionário, para saber que dinheiro não traz felicidade, sabe? Então isso é muito forte e hoje eu me considero uma pessoa bem-sucedida diante, né, olhando o meu trajeto, sabe, Maranhão? Que não tinha nada. Eu saí de casa com a mochila nas costas com 3 mudas de roupa, cara. Nada, zerado. Sabe? Então, olhando para trás,
Hoje eu olho assim e falo, poxa, eu tenho orgulho, sabe? Valeu a pena, né? Valeu. E as pessoas me olham, poxa, Erivelto, eu também posso, eu também consigo. E muitas pessoas estudam, muitas pessoas começam a empreender e já me falaram, por causa de você, Erivelto. Sabe? Então eu acho que as pessoas elas não devem desistir, tem que seguir. E não se abalem. O problema que eles estão passando agora é apenas mais um degrau. Vai passar. Tudo passa, mas tem que ter coragem, tem que ter esforço, dedicação, tá? Que as coisas vão melhorar. Cara, e é muito legal tu trazer isso, porque assim, é uma coisa que eu acredito nessa bandeira, né? Eu sempre levantei ela do não desistir, né? Assim como você e eu também era o improvável, eu acho que você era mais um improvável também, né? Um cara que tinha tudo para dar errado, né? E Papai do Céu colocou a mão na tua vida, mas tu pagou um preço muito alto. Tu escalou a montanha, né? Cada um vai ter a vista da montanha que subir. A tua montanha tu subiu, né? Lá de Maceió, tu decidiu, cara, eu não vou envergonhar minha filha. A minha filha vai ter orgulho do pai dela. O pai dela vai ser um sucessor. Eu vou ser um empresário bem-sucedido. Os dons e talentos que Deus te deu, que era o dom do vaso, eu digo assim, eu jogava bola. Aquilo era o meu dom. Aquela era a minha arte, né? Com 12 anos eu quero ser atleta profissional de futebol. Meu pai falou, cara, isso aí dá um trabalho, amigo. Tu tem que treinar 2 horas da tarde, 10 horas da noite tu tem que estar na cama, tem que pagar um preço muito alto, vai ter que ficar longe da tua família. E eu falei, é plano A e acabou. Não tem plano B. Então assim, tu subiu a tua montanha, né? Era plano A, cara, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, eu não aceito mais. Eu não quero mais viver uma vida de derrotado, eu não quero mais viver uma vida de fracassado. Plano A. Tu não teve plano B, tu podia ter fechado a empresa lá quando deu tudo ruim, mas tu falou, cara, vou atrás, vou focar numa solução. Focou numa solução, passou pelos espinhos, passou pelos desertos e venceu. Subiu na montanha, colocou lá em cima do topo da montanha a bandeira da Vasicó. Nós somos bons, nós temos um selo de qualidade. Mas tu teve que subir uma montanha ferrada para poder chegar lá. Eu acho que o maior aprendizado que a gente pega e que a gente traz quando a gente ouve a história da Vaso e Cor, da forma que foi, com muito esforço, com muito trabalho, com muito empenho, com muito choro, com muita noite de sono perdida, com muita... vai desistir, vai entregar. É o preço a ser pago. Cara, quer algo melhor para a tua vida? Arregaça as mangas, mãos à obra e vai à luta. E trabalha e busca melhorar, busca aprendizado. Como tu falou, uma coisa que eu acho maravilhoso. E quando você falou da questão do podcast, uma das grandes viés do Gigantes Cast, quando a gente traz os nossos convidados aqui, é trazer para o nosso público a clareza de que ele precisa se sentar com gente melhor do que ele e aprender. Sim. Às vezes o cara, eu já sei empreender, eu sou empresário. Eu acho que existe uma grande diferença entre empreendedor e o empresário. O empreendedor é aquele cara que está botando a mão na massa lá e está fazendo. O empresário é aquele cara que pode parar, pensar o negócio, como é que eu vou fazer isso aqui crescer? Eu vou colocar o meu dinheiro aqui e esse dinheiro vai se transformar em 2 vezes mais, em 3 vezes mais. Essa é a grande diferença de empresário para empreendedor. Sim. Às vezes, o empreendedor ele está tão no operacional, e ele tem que estar no operacional sim. O Flávio Augusto fala isso e eu amo. Tu não vai deixar de olhar a qualidade do teu vaso. Tu não vai deixar de olhar se o teu colaborador fez certo ou se ele fez errado. Tu não vai deixar de olhar se a entrega está sendo em excelência, se o prazo está sendo cumprido. Tu não vai deixar de olhar se o caixa está legal. Tu não vai deixar. Isso é não sair do operacional e não tem que sair de fato. Porém, tu também tem que pensar estrategicamente qual é o próximo passo da Vaso e Cor. Sim. Onde nós vamos chegar em 2026, em 2027, em 2020. Isso é ser empresário. Isso. Eu acho que a grande sacada, o grande gap que esse cara, que às vezes está meio perdido ou não sabe o que vai fazer, cara, o Erivelto construiu uma trajetória de subir montanha. Ele subiu a montanha dele. Ele não botou culpa em ninguém, não responsabilizou ninguém, autorresponsabilidade, ele foi pra porrada mesmo, subiu a montanha, pagou o preço, colocou a bandeira lá em cima da montanha, mas qual é a visão de futuro da Vaso e Cor? Onde nós queremos chegar? O meu time tá legal, não tá legal, eu vou trocar esse time aqui, muita estrela não tá funcionando, peraí, deixa eu treinar os meus líderes. Então você vai vendo que é uma salada mista, não existe não existe uma fórmula mágica. Erivelto, qual é a fórmula mágica do sucesso? Não tem. Não tem bola de cristal. Não tem. E o bom de tudo, Maranhão, é esse pessoal que você está trazendo aqui, todos eles sabem o que estão falando, porque eles passaram. Entendeu? Então nenhum vai... Eu sou apaixonado por isso, cara. Eu amo isso. É incrível. Então, quem diz assim, saia do operacional, esse cara nunca empreendeu. Ele está querendo ensinar coisas que ele não viveu. Isso não existe, né?
É assim, é o que você acabou de falar, são níveis. Você vai estar no operacional hoje, amanhã você vai estar no estratégico, no outro dia você vai estar no administrativo, às vezes um mês inteirinho você está no operacional, depois você, tá tudo certo, deixa eu agora pro estratégico, sabe? Então, aí às vezes você se livra tudo, não, agora eu vou ficar 20 dias com a minha família, aí você vem pro seu pessoal. Então é isso que você acabou de falar, em momentos, né, que você vai estar em cada cadeira, até o livro, nossa, um livro fenomenal, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, porque se o pessoal que te comprar esse livro, nossa, eles vão prosperar demais, tá? O Mito do Empreendedor. Uau. É incrível esse livro. O Mito do Empreendedor. Vamos deixar na descrição para vocês esse livro aí, já viram a dica da fera. É fenomenal, assim, fenomenal. Quando você fala com o Marcelo Germano, Marcos Marques, essa galera toda já leu esse livro. Marcos Marques, craque também. Já leu esse livro e eles falam. Então, assim, o Mito é uma leitura fácil, tranquila. E ele explica tudo, do começo ao fim, sabe? É do Mark Webber, se eu não estou enganado, tá? Mas é o Mito do Empreendedor, você coloca ali, ele é muito bom mesmo, tá? E ele explica muito bem isso, o que é operacional, administrativo, estratégico, cada fase do negócio. Tudo, sabe? Não, maravilha. Erivelto, assim, ó, fantástico, cara. A tua história, ela é inspiradora. Eu acho que a Vasicor, ela é um sucesso, mas ela não é um sucesso à toa, né? Uma empresa fundamentada, muita base, muito sólida, né? Princípios, valores, valorização do colaborador, sabe onde quer chegar e ainda vai crescer. Ainda mais a gente está chegando já no final aqui, o nosso tempo é curto, ficaremos aqui muito mais tempo batendo esse papo. Mas eu queria te agradecer, primeiramente, né, pelo teu tempo, por ter disponibilizado e vir colaborar com a gente, né, com toda a tua rica história, com toda a tua trajetória, mas eu queria que tu deixasse um recado naquela câmera para o empresário, para o empreendedor, para esse cara que está desacreditado, para esse cara que está pensando em desistir, assim como você já pensou em desistir também. Queria que você deixasse uma mensagem aí encorajadora para a gente lançar essa mensagem para todo o Brasil. Perfeito. Pessoal, para você que está aí agora nos ouvindo, nos assistindo e está passando por dificuldade, tá? Não desistam do sonho de vocês, tá? O que eu quero deixar claro para vocês é, vocês têm que acreditar no sonho de vocês. Lembram do propósito? Lembram daquele dia que você decidiu empreender? Lembra? Então, gente, é aquele dia que você tem que estar lembrando agora. Você começou a empreender para ter uma vida melhor, não foi? Você começou a empreender porque você quer oferecer melhores condições para sua família. Não foi por isso? Então, não desista. Lembra disso e segue o seu caminho. Uau, maravilhoso. Erivelto, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Colaboração de altíssimo nível, assim como é a Vasicor. Desejo para vocês muito sucesso, mais ainda sucesso do que vocês já têm. Vocês fazem um trabalho de altíssimo nível, engrandecem o nome da nossa região. Eu falo que eu sou um criciumense adaptado, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê empresas com a trajetória sólida de vocês, né? Pautada em princípio, pautada em valores, pautada em valorização do colaborador. É só o começo, muita coisa melhor de Deus ainda está por vir na vida de vocês. A gente vai ver a Vasicor a nível mundo aí brilhando, tá bom? Obrigado pela tua colaboração, Deus abençoe. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast especial Vasicor. Erivelto Fonseca, craque na arte aí, que faz, um cara que é de altíssimo nível. Espero que vocês possam aprender, né, se inspirar e aprender com a história dessa fera aí. Beijo no coração de vocês e até a próxima.